Saudações, torcedores do Denver Broncos! Está no ar mais um vídeo da nossa série Respondendo Perguntas. Hoje o vídeo número 18. Como vocês podem ver, eu não estou em casa, hoje eu estou em outro ambiente, correria do dia a dia, mas uma coisa vocês têm que saber que nunca vai faltar, tá certo? Os vídeos para vocês. A gente vai dar um jeito, o Mile High Brasil sempre dá um jeito, sempre consegue gravar todos os conteúdos para vocês. Então, sem mais delongas, vamos começar aí. Claro, antes de tudo, aqueles recadinhos de sempre, né? Primeiramente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ajuda bastante o nosso trabalho, deixa um like aí no vídeo, deixe seu comentário também, contando o que você achou, sua opinião sobre alguma pergunta, qualquer coisa que você queira dizer aí, manda um Go Broncos, que seja, mas deixe seu comentário aí pra gente, beleza? Falando nisso também, aqui segue o nosso cronograma de redes sociais, né? Então aqui além do YouTube nós temos ali no X, no Blue Sky, o Instagram, Facebook, Twitch, no Spotify nossos conteúdos em áudio também, no Threads, enfim, onde você quiser encontrar a gente, você encontra a gente. Nosso calendáriozinho de conteúdos também, sempre bom repassar na segunda-feira ou sempre algum dia após o jogo, né? Essa semana, como o jogo vai ser na quinta, então o vídeo do Mile High Brasil, a live do Mile High Brasil Show vai ser na sexta-feira, mas geralmente é nas segundas. Na quarta-feira sai o Mile High Salute, que é um conteúdo exclusivo para nossos membros, todos os nossos membros, né? O Mile High Brasil respondendo pergunta, que é o que eu estou gravando aqui, são as perguntas também dos membros, mas ele é aberto para todos. Ainda na quinta-feira também sai o Análise de Jogadas, que é exclusivo para os membros Manning e Elway, que é uns vídeos assim, muito legais em que o Will e o Andrezão destrincham algumas das jogadas da semana, do Denver Broncos, do nosso ataque, da nossa defesa, enfim, é muito bacana. Sexta-feira aí tem o News toda semana, que não falha, com o Portugal, né, sempre trazendo aí as notícias e novidades do Broncos. E no sábado tem o tailgating, né? Geralmente com a participação do Davis ou do Coach Brian, sempre assim a gente traz alguém para comentar um pouquinho mais do próximo jogo. E falamos tantos aqui dos membros, né? Então, se você não é um membro, mas deseja ter acesso a esse conteúdo exclusivo, é só clicar aqui em Seja Membro no YouTube e entrar para o nosso clube de membros, beleza? Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos responder as perguntas aí que vocês mandaram. A primeira pergunta é do Leandro. Olha, o jogo corrido está muito mal. Isso está na conta do running back? Ou tem mais culpados nisso, como o L, ou até mesmo as jogadas a serem melhor treinadas? Olha, cara, os running backs não tem nível ali, né? Não estão conseguindo colaborar tanto quanto a gente espera. Então, por exemplo, principalmente o Javonte Williams, depois que voltou da lesão, a gente vê que ele está ali um nível abaixo do que ele estava, bem abaixo, né? O maior destaque dele sempre foi quebrar tackles, a força dele sempre foi quebrar tackles, e ele não está conseguindo mais fazer isso, ele está perdendo força. Então, você não tem um running back 1. O McLaughlin, ele vai bem, só que ele está tendo que ser mais utilizado do que devia, então ele acaba sendo utilizado em downs que não era dele, em situações que não era dele, o que também prejudica. E o Estime, a gente tem expectativas, ele não está jogando tanto, a gente não sabe o que vai vir. Então, assim, eu colocaria ali uma boa porcentagem disso na culpa dos running backs. A nossa OL é uma boa OL que abre espaço para o jogo corrido, geralmente, então eu não boto tanto nela. Mas outra coisa que tem que falar é na teimosia do Sean Payton, né? A gente sabe que ele é um baita de um treinador, que ele tem mudado e mudou, né, a filosofia do time, dos jogadores, mas ele é um cara muito cabeça dura. A gente vê isso nas jogadas, a gente vê jogadas que não estão dando certo, mas são as jogadas que ele usa no playbook, as jogadas que ele gosta de usar, e ele continua usando. Toss, aquelas coisas assim, a gente vê de falar, nossa, não faz isso. Mas ele vai e faz. Então, assim, tem um pouco dessa cabeça dura dele, mas eu acho que o principal mesmo são os running backs, assim, eles não estão conseguindo produzir. A gente não tem um running back que você confia, sabe? Para uma terceira curta, para uma descida curta, para mudar o jogo. Vez ou outra, o Estime, o McLaughlin, até o Williams, eles fazem uma jogada boa, mas é muito pouco, é muito esporádico. Então, assim, eu acho que um conjunto das chamadas com os running backs é o principal problema aqui, tá? Mas, principalmente running back, assim. Se você tem um bom running back, cara, a chamada básica vai dar certo, ele vai fazer dar certo, quase sempre, entendeu? Se você não tem, você tem que ser mais inventivo. E, infelizmente, a gente não tem um bom corpo de running backs. Então, continuando aqui, a pergunta do Vioto. Filipão, depois desse jogo contra os Colts, podemos esquecer a máxima que o Knicks não repete erros? Olha, cara, ele repetiu erros, é verdade. Mas não existe quarterback que não repete erros, nunca, né? A gente está pensando assim num rookie que está aprendendo e está evoluindo. Por mais que às vezes ele caia ali em alguns erros mais bobos, igual essas interceptações, né, das 3, 2 pelo menos foram bem infantis,
mas ele está aprendendo, ele está no ano de rookie. Então, se tem um ano que ele tem que fazer isso, é esse. Claro, ele está aprendendo numa velocidade acima do que se espera com um rookie às vezes, né? Ele tem conseguido mostrar essa consistência, essa noção e essa evolução, mas a gente tem que entender que era um jogo muito importante, tá? Que era um jogo decisivo para playoffs, decisivo para uma temporada positiva. Então, assim, é normal ele sentir a pressão ali e é normal ele acabar tendo esses erros de leitura. Então, assim, eu vou continuar dizendo que ele repete muito pouco erros, porque ele consegue aprender com isso. A gente está no ano de rookie dele. Agora, se passa jogos, se ano que vem ele continuar fazendo isso, aí a gente vai saber que não é, né? Só o tempo vai dizer aí qual que é a questão. Mas eu estou confiante ainda, eu acho que eu estou gostando do que ele vem mostrando. E eu acho que assim, cara, vai ter jogos e jogos, sabe? Esse foi um jogo em que o nervosismo falou mais alto, o cara é um rookie, o cara não teve, ele teve zero apoio do jogo corrido nessa partida, então ele falou, quer saber, vou pôr embaixo do braço e resolver. E aí acabou pagando por isso, entendeu? Então eu acho que o principal problema foi esse, foi essa questão aí do jogo não ajudar ele, mas eu acho que ele é um cara que evolui bastante sim, tá? A gente tem visto isso, e vamos continuar contando com isso e continuar verificando nas próximas partidas, né? Beleza? Vamos para a próxima então. Próxima pergunta do Will. Se tivesse o poder de mandar para os Broncos qualquer jogador de cada time da nossa divisão, quais seriam? Não vale QB. Cara, não vale QB, nem precisa, porque já tem o Bonix, né, que vai ser ali daqui a uns anos o melhor da divisão, então para que gastar tempo com o Mahomes, com o Herbert, com nem sei quem é o quarterback dos Raiders, enfim. Eu vou escolher aqui 3 caras novos, que têm esse potencial de render muito. Como eles estão vindo para o Broncos, então ele não tem um contrato alto, então a gente não tem que se preocupar com o contrato também. Vamos lá. Raiders, Brock Bowers. Eu acho que ele é um tight end que tem potencial para ser um dos melhores da liga. Já é um dos melhores da liga esse ano, como rookie. Né? Ele é um cara que eu queria em Denver, que eu era muito fã dele no processo pré-draft. Então, assim, Raiders eu acho que é o mais fácil que eu pensei. Brock Bowers, sem nem pensar. Ah, tem o Crosby. Tá, mas o Crosby já tá velho, já tá com contrato, então tem que pagar. Brock Bowers, novo, contrato de calouro. Joga muito. Mesma lógica, eu vou nos Chargers, que eu traria o Led McConkey, o wide receiver, né, que está se destacando bastante. Eu não era fã dele no processo pré-draft, porque eu achava ele um cara muito suscetível a lesões, ele não tem um físico muito forte. E já mostrou, já perdeu o jogo esse ano. Mas, vindo de graça, com um contrato de calor, a gente já viu que ele pode render, ele ajudaria bastante nosso corpo de wide receivers agora, né? Então, assim, ele é um cara muito inteligente, um cara que consegue identificar muito bem as zonas da defesa, que consegue se portar muito bem explorando as defesas. Então, de graça, irmão, era quem eu queria. E os Chiefs, cara, é difícil. Eles têm bons jogadores ali, mas já que a gente está em ataque e a gente tem posições específicas, eu pegaria o Pacheco, cara. Eu acho que o Isaiah Pacheco é um bom running back, não recebe muito. Ele é um cara que ajuda muito aquele backfield dos Chiefs, né? Ele é um cara forte, então acho que eu pegaria ele, sim. Aí pegaria 3 jogadores novos, um tight end, um wide receiver, um running back, daria um up no nosso ataque, precisaria se preocupar menos com isso no ano que vem, e aí iria só em BPA no draft, sonho de vida, Super Bowl vem aí. Beleza, Will? Valeu pela pergunta, cara. Então, continuando a pergunta do Fala Dourado. Após o jogo, tanto Sean Payton quanto o Bo Nix apontaram que o time está conseguindo encontrar maneiras de vencer os jogos. Bem ao encontro do que debatemos na última sessão de perguntas. Mas penso que nesse jogo, nossos special teams e a defesa resolveram. O que acha? Com certeza. Nesse jogo, tanto os special teams quanto a defesa pegaram a parte de embaixo do braço e falaram, vem cá, vamos ganhar, vai. E eu acho que isso é muito legal, cara. Se a gente pegar nos últimos anos, a gente tem tido boas defesas, né? Ano passado mesmo, depois daquele fiasco contra os Dolphins, a defesa forçou muitos turnovers, melhorou bastante. Na época do Vic Fangio nem se fala, cara. Só defesas muito boas. Mas parecia que o nosso jogo era defesa. Se a defesa não salvasse, tchau. Esse ano não, cara. Esse ano a gente tem jogos que a defesa salva e o special team salva, mas a gente tem jogos que o ataque colocou embaixo do braço e falou, não, deixa comigo. Contra os Falcons, por exemplo, contra os Buccaneers, né? Então, assim, eu acho que esse ano a gente está muito mais equilibrado. E é normal você ter um jogo que o ataque não funciona tão bem e a defesa fala, não, deixa que eu resolvo. Isso é um time grande. Isso é um time bem formado, né? O normal, o que é normal, essa defesa tem que resolver todos os jogos. Aí você sabe que está muito desequilibrado, mas não é o caso aqui. Então, eu acho que, apesar disso, é um indício que o nosso ataque está bem equilibrado. Então, a gente continua nisso, sabe? Continua esperando que o ataque vá render, vá continuar jogando bem.
Eventualmente, se a defesa precisar salvar, ela vai salvar, porque ela é uma baita defesa. Special Teams precisa salvar? Vai salvar, porque eles estão ficando cada vez mais bem treinados. A gente tem o Marvin Mims, que é um baita retornador. O Will Lutz é um kicker muito confiável. O Riley Dixon está chutando ótimos punts. Então, assim, é o conjunto. Tem dias que de noite é assim. Entendeu? Tem dias que o ataque não vai, a defesa salva. Vai ter dias que a defesa não vai e o ataque tem condições de salvar. Agora, você espera que o ataque do Russell Wilson ano passado salvava alguma coisa? O ataque do Rackett salvava alguma coisa? Não. Então, essa é a principal mudança de chave e que eu acho que é muito interessante para a gente agora. Claro, tem jogos que a defesa salva, como foi esse. Mas tem jogos que o ataque vai salvar também e vice-versa. Então, é isso que você precisa, ter um time equilibrado para ter condições de chegar mais longe, de chegar nos playoffs e quem sabe até brigar por algo mais. Beleza, Dourado? Valeu pela pergunta, cara. Agora o nosso Bruno Marchiori, o famoso consultor, mandou uma pergunta aqui. Qual time essa temporada que tem mais chance de enfrentar o Broncos no Super Bowl? Cara, se enfrentar o Broncos no Super Bowl, nenhum vai ter chance. Começa aí. Mas eu vou interpretar sua pergunta como qual o melhor time da NFC, qual o time que eu acho que vai mais longe da NFC. Cara, eu acho que os Eagles. Eu acho que os Eagles eles estão com um time muito equilibrado, eles estão numa ascendente, eles têm uma baita defesa, comandada pelo avô do Andrezão aí, o Vic Fangio, né? Eles têm um ataque muito equilibrado, está com o Barkley jogando um baita ano, sabe? Boa linha. O Jalen Hurts é um bom quarterback, pode não ser ali um top da liga, mas é um bom quarterback, um quarterback confiável na maior parte dos momentos. Eu acho, cara, que os Eagles eles têm tudo para ir longe, quem sabe até chegar no Super Bowl, né? O Vikings, cara, não consigo confiar no Sam Darnold, eu acho que mais cedo ou mais tarde, quando o jogo for importante, ele vai entregar, vai espalhar a farofa. E os Lions, cara, os Lions estão mais lesionados que o hospital de campanha, sabe? Tá parecendo um hospital de guerra aqui lá. Cada jogo cai mais 4, 5 ali. Então, seguindo nesse ritmo, acho que eles não vão ter nem jogador para terminar a temporada. Então, eu não consigo confiar nessa defesa dos Lions também. Então, por isso, eu acho que os Eagles eles têm mais condições aí de chegar mais longe. Beleza? Valeu, Bruno. Continuando, né? O Natan mandou aqui. Pensando após essa vitória, teria margem para poupar alguns jogadores-chave, principalmente em injury reports, ou precisa manter o ritmo forte até o final da temporada regular? Cara, vamos supor, ganhamos dos Chargers. Ganhamos. Show. Eu não correria para acelerar a volta de ninguém que está no injury report. Se o cara está ali machucado por alguma lesão, segura o cara até playoffs que vai ter e pronto. Garante que esse cara vai voltar bem. Agora, não pouparia mais ninguém. Porque a gente está brigando por seed. E briga por seed na NFC é importante, cara. Porque é a diferença de você pegar ou não um Bills lá em Buffalo, em janeiro, com neve até o joelho, tá ligado? Então, assim, se conseguir evitar de pegar os Bills logo de cara, seria um baita upgrade nas nossas chances de adiante. Então, eu acho que vale você colocar o seu time titular brigando até o final para garantir uma seed melhor, sabe? Pô, eu prefiro pegar 1000 vezes o Steelers do que o Buffalo na primeira, do divisional, sabe? Então, assim, eu acho que não tem sentido você forçar o cara que tá no injury ali, que tá aparecendo no injury reserve toda hora, no injury report toda hora, perdão. Forçar ele para voltar logo não vale, mas manter quem você tem, cara, quem tá bem, vai para jogo. Lesão acontece, cara, não tem como saber. Você tem que ir para jogo, você tem que colocar ritmo, você tem que brigar por mais. Eu acho que se a gente ganhar dos Chargers, e a gente vai ganhar, ganhando dos Chargers amanhã, ou hoje, né? A gente está aqui. Ganhando dos Chargers hoje, cara, a gente tem que pensar em mais do que só uma vaga de playoffs. Sabe? Consegui uma vaga de playoffs, acabou. Ótimo, lindo. Mas a gente tem que pensar em ganhar, entendeu? E melhorar nossas chances de ganhar o Division, né? O primeiro jogo, de ir além, né? O wildcard, ir pro Division. Então, assim, prioridade. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Beleza, Natan? Obrigado pela pergunta, cara. Aí, novamente, o Paulo Vioto chegou e agora ele vai fazer o meu esposo, hein, Viotão? Seguinte, cara. Eu poderia chegar aqui e falar, eu sempre acreditei no Champeito. Para mim, esse time sempre ia voar. Eu sabia disso. A verdade é, eu estava tão confiante quanto o Portugal nessa temporada. Eu quase participei daquela live de projeção e eu tinha colocado de 3 a 4 vitórias também. Eu estava muito pessimista com esse time. Mas não é pouco, não. É muito pessimista. Tá? Eu achava que o Bo Nix não ia dar um clique imediato. Queria precisar de um tempo de uma adaptação maior. Eu achava que
nossa defesa ia sofrer, que o ataque também não ia ser bom. Então, assim, surpresa boa, né? Assim, eu nunca fiquei tão feliz na minha vida de ter queimado a língua. Assim, por mim, que queime minha língua ainda mais ganhando o Super Bowl. Sabe? Mas é isso, eu tinha zero confiança, cara, nesse time. Zero confiança no trabalho do Sean Payton esse ano. Tá? E graças a Deus, graças aos deuses do futebol, estão me provando errado aqui. Beleza? Valeu, Vioto. Um abraço, cara. Para finalizar, deixei a pergunta mais impactante, mais importante, novamente do consultor aí, do nosso Bruno Consultor. O que achou da série do Senna? Olha, eu vou dar minha opinião sobre a série do Ayrton Senna, que eu não assisti, então eu não sei. Falando sério, eu não assisti, eu realmente não sei. Eu quero assistir, mas não tive tempo ainda. Nesse período do ano, eu e o Will, a gente perde muito tempo já assistindo college, vendo o prospecto para começar a ficar de olho, analisando, escrevendo planilha. Então, o tempo livre que a gente tem, eu pelo menos eu posso dizer por mim, o tempo livre que eu tenho, eu sou meio louco e gosto de ficar fazendo essas coisas. Então, eu acho que é isso, gente. Essas foram as perguntas da semana aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido aí desenvolver bem os assuntos. Se fizer uma reclamação, se não gostou de alguma coisa que eu falei, pode colocar nos comentários que a gente conversa, a gente bate um papo, vai nos grupos, a gente está sempre lá. E eu acho que é isso, hein, galera? Muito obrigado aí pela atenção de quem assistiu até o final. Não se esqueçam de curtir e se inscrever. E Go Broncos! Para os playoffs, se Deus quiser.